Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma rodada do nosso evento Socializando Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, né? Hoje a professora Mário vai apresentar nosso querido convidado, Luiz Viegas Júnior, que é psicólogo, tem um expertise, né, nessa área que nós vamos discutir hoje, né, os possíveis caminhos da inserção da espiritualidade e religiosidade nessa discussão, dessa temática na formação e também no exercício dos psicólogos e psicólogas. Então, para fazer uma apresentação, né, do nosso querido convidado, eu chamo aí a professora Mari Gutsperandil, que é a fundadora e presidenta do IES, Instituto de Espiritualidade e Saúde. Tem um currículo muito grande, que eu acho que a gente ia levar assim, meio uns 20 minutos para ler, mas a gente diz assim que ela é psicóloga, doutora em teologia, né? É uma pesquisadora assim muito tempo já nessa área da espiritualidade e saúde. Atualmente ela é professora nos programas de pós-graduação da PUC Paraná, tanto de teologia quanto de bioética, né? E é a pessoa que idealizou o instituto que a gente vem trazendo essas discussões, tentando disponibilizar e levar o mais longe possível as temáticas relacionadas a esse tema tão importante da espiritualidade e saúde. Então, palavra com a professora Mari agora. Muito obrigada, Val, pela apresentação. A Valéria também é colaboradora do Instituto de Espiritualidade e Saúde e doutoranda em teologia, com uma pesquisa também bonita que daqui a um tempo ela vai falar para vocês. Hoje nós damos as boas-vindas de modo muito especial a Luiz Viegas Júnior. Eu queria dizer para vocês que eu conheci o Luiz Viegas um pouquinho antes dele defender a dissertação de mestrado dele, e ele fez uma defesa assim muito bonita, um trabalho muito interessante, bem bacana mesmo. Me lembro como se fosse hoje, porque eu fui na tua defesa, né, pelo menos uma parte, e o Luiz Viegas Júnior, ele, assim como eu também, e muitas outras pessoas que fizeram o curso de psicologia, ele não teve essa disciplina no curso quando fez psicologia. Eu também não, Val também, que é psicóloga, também não teve, Carolina certamente não teve também, eu suponho que não tenha tido, né, Carolina? E aí ele começou esse trabalho investigando essa temática sobre a formação mesmo de profissionais da psicologia em relação a essa dimensão tão fundamental da existência humana. Então ele traz uma reflexão assim muito consistente, é, bem, bem profunda, não é nada superficial. Então, ter o Luiz Viegas Júnior hoje conosco para conversar sobre essa temática é um privilégio, é uma honra recebê-lo aqui. Ele fez, então, o mestrado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não a URGS. Ai, aquele nome é bem comprido, Luiz. Como é que é? Pode falar. Atualmente, a nomenclatura é UFSPar, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Isso. E ele fez o mestrado, então, em ensino na saúde. Coisa, Então, sem Denise, mais delongas, vamos passar aí para o Marcelino e Carlos. Luiz Viegas Júnior. Por favor, Luiz. Buena, vamos lá. Tava conversando com a Mari antes de todo mundo chegar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria falar duas coisas, assim, hoje eu estou um pouco mais ansioso que o meu normal, mas não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa, assim, aquelas que a gente sente quando está chegando perto de uma coisa que tem valor. E por quê? Em 2023 eu defendi a dissertação do mestrado. Em seguida eu passei por um período de vida difícil, assim, de encasulamento depois de um divórcio.
de uma relação muito longa. E aí eu fui deixando de lado algumas coisas, assim, foquei naquilo que era muito essencial na vida e o trabalho acadêmico ficou um pouco de lado nesse período. E agora as coisas aconteceram, eu sinto que é um momento de retomar essa parte da minha vida que para mim é muito importante. Então, aqui hoje com vocês é a minha retomada, só isso. Por isso que eu tô um pouco mais ansioso e não poderia estar num lugar melhor para isso. Porque quando a gente está fazendo coisas desafiadoras, a gente precisa muito contar com a compaixão dos outros, né? Sim. E eu sei que aqui é um lugar em que isso tem de sobra. Então, estou muito feliz, muito mesmo. Obrigada. Uma outra coisa que eu queria dizer é que eu aproveitei esse feriadão para vir visitar minha família aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, morei quase toda a vida aqui, mas já fazem 5 anos que eu moro em Florianópolis. E agora eu vim para cá para visitar a família. E aqui é o lugar onde minha irmã mora, onde eu tô hoje, é um lugar de interior, assim, então é muito barulhento. Acabou de passar aqui o ônibus da Verdura, não sei se vocês ouviram. Se tiver algum barulho, vocês não se importem, é normal aqui. Deixa eu compartilhar aqui então a apresentação. Eu preparei uma apresentação que também é um tipo de retomada, assim, minha, com alguns aspectos bem básicos do tema, que eu acho que pode ser um bom ponto de partida. Eu não sabia exatamente, assim, o tanto que cada um de vocês que estariam aqui conosco hoje conhecem a temática, estudaram. Então, eu acho que aqui a gente tem um material que pode ajudar quem está começando, mas pode também aprofundar de acordo com o nosso interesse, o que a gente conseguir construir nessa manhã. O título é esse: Espiritualidade e Religiosidade na Graduação em Psicologia. Quais caminhos propor? Que eu acho que era um pouco o meu anseio no mestrado, principalmente, porque era um PPG de ensino na saúde, então ele já é diferente do que é tradicional para os pesquisadores de psicologia da religião, e era um mestrado profissional, então ele tinha uma pegada prática, assim, né? A gente estuda um tema aqui, mas a gente propõe alguma coisa no mundo real para resolver esses problemas que a gente está encontrando. Então, e também uma característica minha, assim, né? Eu brinco sempre que eu me considero um bom clínico e um péssimo pesquisador. Então, eu tenho essa pegada clínica, assim, para mim a coisa tem que fazer sentido no trabalho vivo, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia enquanto psicólogos e psicólogas. Vocês estão enxergando, né, a apresentação? Aqui já Uhum. fui apresentado, sou psicólogo, eu concluí a graduação em 2015 aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Eu cheguei agora de manhã aqui no Rio Grande do Sul, desci lá na rodoviária, peguei um Uber para vir aqui para casa da minha irmã e passei pela PUC de manhã cedo e, enfim, sensação boa de nostalgia daquele tempo. E depois eu fiz o mestrado em ensino na saúde na UFSPA, que é uma universidade federal específica de ciências da saúde, só tem cursos de ciências da saúde, fica aqui em Porto Alegre. Bom, por que eu me interessei por esse tema da religião na psicologia? Vários motivos. Mas como todos nós sabemos, na psicologia, dificilmente a gente se interessa por uma coisa à toa. Geralmente é uma coisa que nos toca de algum modo, né? Então, eu vim de uma família bastante religiosa. Minha mãe, ela de algum modo, cristã, evangélica há muitos anos, e quando eu tinha 12 anos eu fiz uma inserção na religião e fiz parte dessa religião até 2018. Foi uma parte longa, importante da minha vida. E eu entrei na faculdade em 2010, então de 2010 até 2018, a psicologia e a minha religiosidade viveram juntas. E esse viver juntas foi muito difícil, muito problemático para mim. Quando eu comecei a estudar psicologia na graduação, eu tinha uma parte minha, da minha personalidade, que era muito vinculada com a religiosidade. E essa parte minha, muito central da minha vida, não encontrava nenhum lugar naquilo que eu estava me preparando para ser profissionalmente.
E quando eu buscava fazer esse diálogo lá na espiritualidade, na religiosidade, também não encontrava muito espaço. Por quê? Dentro da cultura, da instituição que eu fazia parte, o conhecimento do mundo é perigoso, ele nos distancia de Deus, dos princípios, dos valores e tal. Então eu fiquei num limbo, assim, eu fiquei num desamparo tremendo, porque eu não podia correr nem para um lado nem para o outro. Nesse meio tempo, durante a graduação, eu estava fazendo um estágio numa unidade de saúde e pintou um caso em que a espiritualidade do paciente era central. E foi central para o desenrolo do caso, assim, para o jeito como o caso foi encaminhado. Aquilo, para mim, ele veio como uma dose extra ainda de angústia, de sofrimento, porque eu estava vendo aquela necessidade acontecendo na vida real. Dali a pouco eu já seria formado, teria que lidar com aquilo de verdade, sozinho, e eu não tinha nenhum preparo. Foi quando eu comecei a estudar meio que por conta própria psicologia da religião. Encontrei um texto aqui, um texto ali, fui chafurdando, daqui a pouco encontrei o Wellington, daqui a pouco encontrei Mari, fui se montando um quebra-cabeça. E eu sempre digo que estudar a psicologia da religião salvou uma parte muito importante minha, porque eu estava sentindo que eu estava me encaminhando para um processo de adoecimento. Tamanho era a divisão, assim, a dissociação entre duas coisas tão valiosas para mim na época, né? Eu terminei a graduação em 2015. Nesse meio tempo eu já tinha estudado bastante coisa de psicologia da religião, mas sempre de forma muito autônoma. Aí de 2015 até 2018, por aí, eu procurei me estabelecer profissionalmente, me estabelecer na clínica e tal. E em 2018 eu senti que era o momento de voltar para a academia, para estudar, para continuar estudando. E aí eu já tinha clareza que eu queria estudar esse tema da psicologia da religião. No mestrado, eu estudei a forma como os temas relacionados com espiritualidade e religiosidade se inserem ou não se inserem nos cursos de graduação do Rio Grande do Sul. Não demorou muito para eu perceber que o cenário era complicado. Já sabia que era um cenário difícil, complicado, mas se mostrou muito mais complicado do que eu imaginava no primeiro momento. E dentro dessa pegada mais prática que eu tenho, eu pensei, ok, eu estou estudando isso, é importante isso que eu estou fazendo, mas eu preciso de alguma forma dividir com o mundo esse conhecimento. Foi aonde eu criei a página, que na época tinha o nome de Religiosamente, que era uma página do Instagram dedicada a produzir conteúdo sobre espiritualidade, religiosidade, saúde mental, psicologia, formação, essas coisas. A recepção da página foi muito boa, um monte de gente foi chegando, interessada, querendo saber mais sobre o assunto. Na época, eu cheguei a lançar duas propostas de ensino, lancei um grupo de estudos em psicologia da religião, lancei um curso de formação em psicologia com uma pegada mais clínica para essa temática. E aí depois veio essa parte que eu contei para vocês do divórcio, tudo isso foi meio que deixado de lado nesse período, agora estou tentando fazer essa retomada. Essa é mais ou menos a minha trajetória dentro da psicologia da religião. Bom, para mim a coisa, ela é sempre muito pragmática, assim, né? Na minha cabeça é muito difícil entender o porquê que, especialmente aqui no Brasil, a gente não estuda espiritualidade e religiosidade na graduação. Por quê? Porque a gente abre uma manchete de jornal como essa e a coisa está escrachada aqui. 50% dos brasileiros católicos, 31% evangélicos, 10% não tem uma religião. O que não significa que não tenham algum tipo de espiritualidade. Pode ser que tenham. Então, a gente está falando da maioria esmagadora das pessoas. Tem pelo menos uma parte pequena de si que é ligada à religião e espiritualidade. E são essas pessoas que vão chegar no hospital que a gente trabalha, no nosso consultório, na escola que a gente trabalha, no RH para fazer uma seleção em que a gente está selecionando para algum cargo. Esse é o nosso público. É para essas pessoas que a gente estuda. E se essa é uma parte importante da vida delas, é uma parte que a gente precisa considerar, entender, procurar acolher de alguma forma, né? Ainda nessa linha, eu estou aqui com o censo de 2010, mas o censo que saiu agora recentemente, ele não foi tão diferente assim, mudou alguma
coisa ou outra, mas ele segue com essa preponderância de pessoas que se declaram religiosas, que pertencem a algum tipo de religiosidade. Tem essa pesquisa também do professor Alexander, lá de Juiz de Fora, que também é de 2010, tá antiga, mas ele entrevistou mais de 1.000 pessoas distribuídas dentro do território nacional, e para 83% das pessoas entrevistadas, a religião era algo muito importante. E 37% dessas pessoas frequentavam algum serviço religioso pelo menos uma vez na semana. Esse dado, para mim, ele é bem importante, assim, porque aqui no Brasil, especialmente, a gente tem o fenômeno dos religiosos não praticantes, né? Pessoas que têm algum tipo de crença, de fé, mas não frequentam nenhuma instituição. Nessa pesquisa, o levantamento encontrou 37% das pessoas que dedicam algum momento da sua semana para participar de algo relacionado com a religião, com a espiritualidade. Então, a gente está falando de alguém que está doando parte da própria vida para isso, né? Que demonstra o quanto essa parte da vida da pessoa ela é valiosa, importante para ela, né? Bom, se a gente considerar o cenário brasileiro, aqui nesses dados aqui que eu trouxe, a gente está falando de estatística, a gente está falando de quantidade. A gente nem está falando de qualidade, no sentido de qualitativamente tentar entender a espiritualidade e religiosidade das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o sincretismo, que é um fenômeno complexo pra caramba. A gente tem uma pessoa que é católica, mas vai no centro de Umbanda de vez em quando, que de vez em quando vai no culto. Então é um fenômeno tão frequente de número, mas também tão complexo na forma como ele se insere na vida cotidiana das pessoas, que é meio surreal pensar que quem está querendo trabalhar com essas pessoas não separe um espacinho da sua formação, do seu estudo para entender esse fenômeno, né? Então, se a gente pegar o cenário brasileiro, do jeito como ele é, a gente pode deduzir que essas crenças religiosas tão frequentes, elas vão interferir no modo como a pessoa pensa, no modo como a pessoa sente, no modo como a pessoa se comporta. Pensamentos, sentimentos e comportamentos são o principal objeto de trabalho e de estudo da psicologia. E se a gente tem esse nosso objeto de estudo e de trabalho influenciado pelo fenômeno da religião, a gente precisa entender esse fenômeno minimamente, né? Fora isso, para tornar as coisas ainda mais esquisitas, digamos assim, não só o cenário brasileiro, ele nos pede isso, como a psicologia tem uma tradição no estudo desse fenômeno. E isso, quem está na graduação aí vai poder, não sei, talvez as coisas tenham mudado desde a época que eu estudei, mas eu me lembro, primeiro semestre de psicologia, 2010/2, a primeira disciplina que a gente tem é Fundamentos Epistemológicos e História da Psicologia. Lá a gente vê as influências biológicas, as influências sociológicas. A gente estuda todos esses teóricos aqui, um pouquinho da trajetória de cada um. Pelo menos quando eu estudei, em nenhum momento foi citado que essas pessoas dedicaram uma parte da sua obra para o estudo da espiritualidade, da religião. A gente está falando de Wundt, né? O cara que é considerado o pai da psicologia. Foi ele que fundou como ciência lá no laboratório dele. William James, pai da psicologia norte-americana. Freud. Bom, Freud dispensa apresentações. A gente não trabalharia com a clínica do jeito como a gente trabalha hoje se não fosse a influência dele, né? Jung, o próprio Skinner, que mesmo criticando e mesmo colocando a religião em um lugar meio complicado na obra dele, ainda assim dedicou uma parte importante da obra para o tema. Piaget, Maslow, o Alport, que não está na lista, um cara que a gente estuda bastante quando ele fala de personalidade, mas não estuda nada quando ele fala de espiritualidade e religiosidade, né? Então, isso dá um nó na cabeça da gente, por quê? Se a gente tem uma demanda, a gente tem tradição, afinal de contas, por que que a gente não olha para esse tema? O que que explica esse fenômeno, né? É intrigante. Depois a gente vai pensar, eu deixei para o final a gente pensar um pouco juntos esse porquê, esses porquês.
Mas antes eu quis trazer alguns conceitos um pouco mais fundamentais, assim, para a gente poder falar de uma linguagem única entre nós, né? Porque espiritualidade é não é um problema, é um desafio na ciência. Porque espiritualidade não é um conceito que a gente possa facilmente definir. E se a gente tem dificuldade de definir, a gente tem dificuldade de estudar, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai propor um experimento é definir o objeto de estudo. Essa é uma discussão filosófica antiguíssima. A gente está muito longe de chegar num consenso, acho que nunca vai chegar. Nem sei se seria bom que a gente tivesse um consenso, acho que essa pluralidade de ideias, ela é bem-vinda no nosso campo. Mas o fato é que, quando a gente vai ler um artigo, ou quando a gente vai propor uma pesquisa, quando a gente vai iniciar algo nessa temática, para a gente, para o nosso estudo, para aquilo que a gente está fazendo, é muito importante estar claro o que que aquele autor ou o que que a gente está querendo dizer quando diz que a gente está estudando espiritualidade. Porque o mais correto seria a gente falar de espiritualidades, no plural, e não tanto no singular. Eu trouxe aqui, se eu não me engano, três possibilidades de definição de espiritualidade que são as que eu vejo circularem um pouco mais, mas não estou com isso dizendo que elas são as corretas, as definitivas e as que a gente vai bater o martelo. São possibilidades, mas existem outras, né? Tentei trazer conceitos diferentes entre si também para a gente poder explorar essas possibilidades diferentes. A primeira que eu trouxe, eu acho que é a que eu mais encontro por aí quando leio algum estudo sobre espiritualidade, um, um conceito que foi desenvolvido pelo Harold King e a equipe dele, que vai dizer que a espiritualidade é a busca pela compreensão do sentido da vida e de respostas a questões que rodeiam a humanidade. Fala sobre o relacionamento humano com o sagrado e transcendente e pode ou não envolver a criação de rituais ou comunidades. Então, aqui para o Koenig, a gente está falando de espiritualidade quando a gente está falando de quê? Sentido da vida, sagrado, transcendente. O que eu acho? Eu acho muito importante. Eu sou até um pouco preciosista com isso, assim, porque eu acho honesto da nossa parte trabalhar assim, sabe? Pensando outro contexto, por exemplo, quando alguém chega para mim, primeiro atendimento na clínica, eu escuto a pessoa, tento entender a demanda que ela está trazendo, as coisas que ela precisa e tal, e eu procuro com honestidade me distanciar do meu trabalho para entender se as ferramentas que eu tenho são as melhores para ajudar aquela pessoa com aquela demanda que ela está trazendo. Mas eu vejo por aí muitas pessoas que não têm essa mesma postura, assim. Inclusive, já fiz cursos sobre espiritualidade em que a pessoa lá trazia uma definição de espiritualidade, ensinando ela como se fosse um consenso, como se fosse uma verdade universal. Eu gosto de fazer essa contextualização, assim, de que existem diversas possibilidades, mesmo que no final eu diga, olha, eu trabalho com essa porque é a que mais faz sentido para a minha proposta, mas existem outras possibilidades, né? No mestrado, inclusive, foi com essa definição aqui do Koenig que eu trabalhei, porque eu achei que cabia melhor dentro da proposta que eu estava querendo estudar, né? Uma outra possibilidade, se eu não me engano, esse conceito ele foi desenvolvido durante um congresso de cuidados paliativos, que é uma temática que, obviamente, as pessoas precisam lidar muito com a questão da espiritualidade, né? E os pesquisadores lá se reuniram e durante esse congresso eles construíram essa definição, que vai dizer que a espiritualidade é uma dimensão dinâmica da vida humana relativa ao modo como as pessoas experienciam, expressam ou buscam sentido, propósito e transcendência. E o modo como elas se conectam com o momento, consigo mesmas, com os outros, com a natureza, com o significante e ou sagrado. Então aqui eles também vão falar de sentido, de propósito, de transcendência, mas aqui a coisa ainda fica um pouco mais ampla, porque eles vão falar de conexão com a natureza, consigo mesmo, com o momento. Então, dentro dessa definição,
Eu que moro perto da praia, por exemplo. Às vezes, quando a minha cabeça tá demais, eu vou lá na beira da praia, especialmente à noite, quando não tem muita gente, sento de frente pro mar e fico uma hora lá. Isso, dentro dessa definição, pode ser compreendido como uma experiência espiritual, porque é um momento em que eu me sinto em contato profundo com a natureza, com o universo, com aquilo que tem significado e é importante para mim. Uma terceira possibilidade de definição, então a gente partiu de uma definição meio do caminho, digamos assim, a gente partiu para uma definição que amplia as possibilidades, e agora a gente vai para uma terceira definição que fecha bastante as possibilidades. De um pesquisador brasileiro chamado Daniel Gontijo, inclusive ele é um cara bem influente nessa área e tal, trabalha com psicologia da religião numa perspectiva mais ateísta e tal, mais neurocientífica, digamos assim. E essa foi a definição que ele trabalhou no doutorado, que vai dizer que espiritualidade é o conjunto de sensações, ideias e comportamentos derivados da crença em seres espirituais. Então, aqui nessa definição, o mar e a conexão que eu tenho com o mar já não é mais espiritualidade, porque o mar não é um ser espiritual. Dentro dessa definição, espiritualidade tem que estar relacionado com seres espirituais. Deus, espírito, anjo, demônio. Isso que na nossa cultura é tido como um ser espiritual precisa estar ligado com isso, senão não é espiritualidade. E veja como essas nuances elas são delicadas, né? E tornam o nosso trabalho um pouco mais complexo, porque dentro dessa definição do Daniel, é possível que uma pessoa não tenha espiritualidade. Porque se ela não tem crença nenhuma, e se ela não tem nenhuma relação com nada que possa ser considerado um ser espiritual, então ela é uma pessoa que não tem espiritualidade. E outros termos que aparecem nas primeiras definições, tipo sentido da vida, propósito, conexão, são importantes, não são desconsiderados, mas não são encarados como algo espiritual, são encarados como outras dimensões da vida, né? Então, o meu trabalho, por exemplo, durante a graduação, que foi muito autônomo, de ir atrás dos textos e ler eles, é um trabalho muito difícil, porque até tu entender que existem diferentes perspectivas, que existem questões políticas entre os pesquisadores, que existem interesses específicos entre os pesquisadores, a gente já cortou um dobrado, né? Ter essa compreensão de que tem algo amplo e político é bem importante para a gente poder ter autonomia de estudo, assim, entender de onde a gente está partindo e aonde a gente vai chegar. Um outro conceito importante, que é o conceito de religião, também é um conceito complexo. Mas, aqui no conceito de religião, a gente já tem um pouquinho mais de consenso, né? A gente tem espaço para entender coisas diferentes, mas, em geral, quando cientistas falam sobre religião, o enredo é mais próximo, é mais parecido, não destoa tanto quanto quando a gente está falando de espiritualidade, né? Então, eu trouxe um conceito só, que de certo modo abarca a pluralidade de possibilidades, que também é do Koenig, que vai dizer que a religião é uma dimensão institucional e coletiva que envolve tradições, símbolos, rituais e cerimônias relativas a uma realidade transcendente. Então, quando a gente está falando de religião, a gente está falando de uma coisa um pouco mais concreta, assim. A gente está falando de uma crença, uma tradição, um ritual, uma cerimônia, alguma coisa concreta que seja relativa a uma realidade transcendente. Aí, com isso, a gente pode entender que é possível uma pessoa que tenha algum tipo de espiritualidade, que nutra algum tipo de espiritualidade na vida, mas que não seja religiosa, que seja uma espiritualidade não religiosa. E o contrário é menos comum, mas eu pessoalmente acho que é possível também, assim, pessoas muito religiosas que cumprem os ritos com muita seriedade, mas que quando a gente começa a conversar, parece que aquele rito todo ele é meio vazio, assim, não é recheado de algo puramente espiritual.
Vocês estão entendendo o quanto é complexo a coisa, o quanto é difícil, o quanto nos desafia? Talvez por isso a gente acabe, enquanto categoria, preferindo deixar pra lá, porque é uma coisa complexa da gente encarar mesmo, né? E um terceiro conceito que eu preparei aqui pra gente é o conceito de religiosidade. Esse aqui fica um pouco mais fácil de entender quando a gente entende os dois primeiros, né? A religiosidade pode ser entendida como a maneira singular como cada pessoa vivencia a própria religião. Eu acho essa dimensão a mais bonita, pessoalmente. Na clínica, eu me interesso mais pela religiosidade. Por quê? O carinha que faz o censo lá para o IBGE, ele chega lá na porta da professora Mari, bate e pergunta: quantas pessoas moram aí? Tantas. Qual é a religião de cada uma delas? Ah, duas pessoas são católicas, uma é espírita. Tá, mas a gente pega esses dois católicos que moram na mesma casa e pertencem à mesma família, às vezes eles têm uma relação completamente diferente com o catolicismo. Tem o católico que frequenta, que vai na missa toda semana, que se batizou, que crismou, que não sei o que, não sei o que lá. Tem aquele católico que fez tudo isso na infância e depois nunca mais foi, vai só quando alguém casa ou quando alguém morre. Então, a maneira singular como a pessoa vivencia a própria religião diz muito. Talvez diga mais do que a pessoa te dizer: eu sou católico, eu sou espírita, eu sou um bandista. Tá, mas como que tu vivencia essa religião? Qual é o lugar dela na tua vida? Que espaço ela ocupa na tua vida? Eu acho que para a psicologia isso é muito, muito fundamental. Eu não falei antes, mas eu também, assim, se vocês quiserem interromper para a gente ir conversando, eu não me importo. Não sei se a professora Mária, a Valéria tem algum jeito específico, mas para mim é tranquilo. Eu vi que chegou alguma coisa no chat que se quiserem ir falando para mim, Não, pode fazer sua apresentação e depois a gente tem um momento de ótimo, perguntas e respostas. Uhum. ótimo. Bom, então, se a gente tem esse contexto da nossa população, a gente tem a tradição da psicologia, que estuda esse tema desde o início da psicologia enquanto ciência, né? O Wundt foi o cara que fundou a psicologia, também é um cara que, de certo modo, deu os primeiros passos da psicologia da religião. Então, as duas coisas nasceram juntas. Como que a gente estuda a religião e a espiritualidade na psicologia? Através da psicologia da religião, que é uma temática, um campo de estudo da psicologia altamente negligenciado, mas muito importante. Eu trouxe aqui três possíveis definições de pesquisadores brasileiros que vão nos ajudar a entender qual que é a proposta desse campo de estudo. Porque eu sinto que muitas vezes, quando a gente fala em psicologia da religião, muitos psis torcem o nariz, mas eles sequer fazem ideia do que significa, né? Eles imaginam que tem a ver com isso, com aquilo, que eu estou querendo fazer proselitismo, que eu estou querendo enfiar religião nas pessoas e tal. Eles sequer fazem ideia. Então aqui, com essas definições, a gente pode entender bem qual que é a proposta, né? A primeira é do professor Antônio Ávila. É uma aplicação da psicologia ao estudo da religião. Um pouco mais vaga, talvez, um pouco mais básica. A segunda, do professor Geraldo e professora Marta Helena. É um campo de estudo dos aspectos psicológicos que acompanham ou estão presentes na experiência religiosa. Eu gosto muito dessa definição, acho ela bem completa. Uma terceira possibilidade, lá do professor Wellington e da Fátima, uma área da psicologia que estuda o comportamento religioso. Também é uma definição completa, mas o próprio termo comportamento é um problema para a gente na psicologia, né? Porque ele pode ter mil e uma possibilidades também. Eu gosto bastante dessa segunda definição que vai dizer que estuda os aspectos psicológicos que acompanham ou estão presentes na experiência religiosa. Então, na psicologia da religião, a gente não estuda a religião propriamente dita, a gente não faz misturança entre religião e psicologia. A gente estuda os aspectos psicológicos, aquilo que nos cabe dentro da psicologia, que acompanham ou estão presentes na experiência religiosa das pessoas ou das comunidades. Bom, e qual que é o lugar que a psicologia da religião tem ocupado
nos cursos de graduação em psicologia aqui no Brasil. Esse levantamento aqui, ele é relativamente recente. Eu não soube de nenhum outro levantamento que foi feito depois desse. Inclusive, esse levantamento ele está publicado no livro que foi organizado pela professora Mari, né, aquele azulzinho que fala de psicologia cognitiva da religião no Brasil. É um levantamento bem completo, assim. Então, eles conseguiram mapear o currículo de 596 instituições de ensino e encontraram 62 disciplinas que tinham um nome que remetia à espiritualidade, religiosidade e afins. Ou seja, mais ou menos 10% das pessoas que se formam em psicologia no Brasil recebem algum tipo de formação para espiritualidade e religiosidade. Só que aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Por quê? Desses 10%, muitas dessas disciplinas não tinham um conteúdo que dialogavam diretamente com a psicologia. Eu, por exemplo, estudei na PUC, que é uma instituição católica. Então, eles, na época, não sei agora como tá, mas na época tinha uma disciplina que chamava Humanismo e Cultura Religiosa. E todos os cursos da instituição tinham que fazer essa disciplina, mas era uma disciplina sobre cultura religiosa. A gente estudava as diferentes religiões, a história delas, a influência delas na vida, na sociedade, mas em nenhum momento fazia um diálogo com a psicologia. Então, se a gente pega esses 10%, essa disciplina que eu fiz está dentro desses 10%, mas não tem nada de psicologia da religião. O que eles encontraram também é que muitas vezes essa inserção do tema depende do empenho de alguns professores que reconhecem a importância, se interessam pela temática e procuram nas suas aulas trazer uma pincelada aqui, uma pincelada ali. O que é ótimo, acho que a gente deve agradecer esses professores que têm essa iniciativa e que reconhecem a importância, mas que, por outro lado, nos vulnerabiliza, porque boa parte desses professores eles têm boa vontade, mas não têm formação adequada para falar sobre esse tema. E acabam falando sobre o tema do jeito como conseguem, nem sempre da forma mais científica, digamos assim, né? Essas 62 disciplinas que eles encontraram, assim, ó, como era um volume muito grande de instituições de ensino, demora muito para fazer esse levantamento. E qual foi o critério que eles escolheram? Eles escolheram avaliar pelo nome das disciplinas. Então, tinha uma disciplina como a minha, Humanismo e Cultura Religiosa. Tem uma disciplina que fala de religião. Check. Só que esse estudo, ele é abrangente e, em contrapartida, ele não é aprofundado. Se a gente pegasse essas 62 disciplinas e estudasse a grade, a matriz curricular delas, os conteúdos, a base bibliográfica, provavelmente a gente teria um susto grande, porque a quantidade já é pequena, a qualidade possivelmente seja complicada, né? Também avaliaram a pós-graduação, encontraram 35 disciplinas na época, 46 grupos de pesquisa, nem todos eram diretamente ligados com a psicologia, tem bastante PPG de teologia, de ciência da religião, em que os psicólogos acabam se inserindo porque é uma via mais aberta, é um lugar com mais abertura para estudar essa temática do que a própria psicologia, né? Eu sempre não sei se eu devia falar isso, mas eu acho que sim, porque a própria pessoa já falou. A Letícia Almiana, que é uma pesquisadora da área também bem influente, muito gente boa, minha amiga, ela ganhou uma bolsa quando eu estava no finalzinho da graduação para fazer um pós-doutorado sanduíche, uma universidade gringa e com a PUC do Rio Grande do Sul. E ela montou um laboratório de PPG lá, de Psicologia da Religião, que funcionou por 4 anos, muita gente se interessou. Eles montaram um curso de especialização na época, que foi um sucesso, um monte de gente fez. E quando terminou o doutorado, a universidade não teve interesse em continuar com o projeto. A gente está falando de uma instituição, primeiro, católica, uma instituição gigantesca, e que esse programa se demonstrou um sucesso durante 4 anos. Tinha tudo para continuar, tinha tudo para dar certo, e a instituição não teve interesse. Eu acho que isso fala um pouco do nosso contexto árido no Brasil para essa temática, né?
Avaliaram também, esses pesquisadores, alguns eventos. Se eu não me engano, o critério foram os eventos que tinham sido publicados no site do CFP no ano de 2010. Encontraram 25, quase 26 mil trabalhos, analisaram todos eles e 154 só falavam sobre a temática. Então, é um contexto bastante desafiador para a gente, né? Aqui um outro estudo bem legal que foi realizado por umas pesquisadoras gaúchas aqui de uma universidade bem grande no Rio Grande do Sul chamada Unicinos. Então as pesquisadoras, elas conduziram um estudo em que foram entrevistadas, não, foi um questionário para 1.064 estudantes de psicologia. E aí eles pegaram os resultados dos questionários e compararam as respostas dos calouros com as respostas dos formandos. E o que elas encontraram? Que os formandos apresentavam índices significativamente menores de bem-estar espiritual. Então, espiritualmente falando, quem estava entrando na faculdade estava melhor do que quem estava saindo. Os formandos também acreditavam significativamente menos em Deus, força superior, energia, algo transcendente de modo geral. E aí, claro, é uma interpretação dos dados, né? Não encontraram relação de causa e efeito no estudo, mas uma interpretação das autoras possível para esse fenômeno é que alguma coisa acontece ali durante a graduação que faz com que as pessoas embaralhem sua própria espiritualidade. E aí eu comecei essa apresentação falando de vocês, para vocês, de mim, da minha experiência durante a graduação, em que eu tinha uma necessidade muito forte, minha mente precisava de uma coisa que a graduação não podia me dar, ninguém podia me dar, né? A sensação de desamparo e tal. Por incrível que pareça, os formandos também atribuíam menor importância para a espiritualidade na clínica e no enfrentamento de situações cotidianas. Então, chegavam lá para os calouros e diziam: olha, quando tu for psicólogo e tu for atender uma pessoa, o quanto tu acha que a espiritualidade vai ser um tema importante na tua clínica? O calouro dizia: acho que vai ser importante. O formando dizia: não, isso aí não tem importância nenhuma. A gente não deve lidar com essas coisas. Só que a gente tem uma infinidade de dados científicos que demonstram o contrário, que demonstram que espiritualidade e religiosidade são questões muito importantes na vida, na saúde mental, no cotidiano das pessoas. Então, de algum modo, a graduação em psicologia parece que não só ela não ajuda, como ela tende a atrapalhar nesse tema, né? De algum modo, parece que passar pela graduação em psicologia afeta a espiritualidade da gente e a nossa crença em relação à importância da espiritualidade na vida das pessoas. A gente precisaria de muitos outros estudos para entender mais a fundo esse fenômeno, mas hipóteses que passam pela minha cabeça. Os ataques frequentes que os estudantes sofrem durante as aulas do curso de graduação, o deboche, a aprendizagem direta de que espiritualidade e religiosidade não são coisas importantes, o foco excessivo em outras dimensões e não nessa, enfim, tudo isso faz com que esse tema vá esmilinguindo durante o curso, né? Aqui eu trouxe alguns dados da minha pesquisa, e aí eu estava dizendo para vocês um pouco antes que eu me considero um ótimo clínico e um péssimo pesquisador. Por quê? Eu terminei o mestrado em 2023 e até hoje eu não consegui publicar esses dados. Claro, passei por um divórcio, uma série de questões complicadoras assim na minha própria vida, mas também por eu ter certas dificuldades assim com o jeito como a ciência funciona. Mas eu trouxe eram dois artigos. Um já foi para publicação, foi aceito pela revista, estamos fazendo os ajustes lá para sair a publicação. E o outro artigo nem submeti ainda, que é o que tem esses dados. Então, na minha pesquisa, o que eu fiz? Eu criei um questionário e enviei
para formandos do curso de psicologia de 8 instituições gaúchas. E eles respondiam lá o questionário. O questionário ele era de uma escala Likert. Então ele tinha uma pergunta e a pessoa tinha que responder de 1 até 10 o quanto ela dizia sim ou não para essa pergunta. Por exemplo, a 13. Tá difícil de ler porque tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Ela diz assim, ó: o quanto você está apropriado do conceito psicologia da religião? Daí a pessoa respondia lá: não faço ideia do que seja. Ou 10, sei o que é, já li sobre o assunto, já participei de eventos e tudo mais. E a pessoa respondia entre 1 e 10, aonde que ela se localizava nesse espectro. A média das respostas foi 2,5. Ou seja, dentro dessa amostra, aqueles formandos que estavam no último semestre de psicologia não faziam ideia do que é psicologia da religião. Aí tem um outro dado mais à direita aqui nessa tabela, que é a mediana. Para quem não está muito acostumado com análise estatística, eu também não estou, mas enfim. A mediana ela é assim, ó. Vamos supor que 51 pessoas responderam o questionário. A gente pega essas 51 respostas, coloca uma do lado da outra, da menor até a maior. E aí a gente pega a resposta que está bem no meio. Essa do meio é a mediana. Então vamos supor que 50 pessoas responderam esse questionário, a mediana vai ser a 26. A gente vai pegar a resposta 26 e essa vai ser a mediana. Se vocês observarem aqui, a mediana para essa pergunta 13 foi 1. Ou seja, pelo menos metade das pessoas que responderam ao questionário responderam 1. Ou seja, não faziam ideia do que é psicologia da religião. Como eu tive acesso à tabela e ela não era tão longa, se eu não me engano foram 73, 74 respostas, eu pude observar mais qualitativamente. O que aconteceu? 95% das pessoas responderam 1 e 5% responderam 8, 9 ou 10, que eram pessoas que, assim como eu, tinham interesse no tema e estudavam por conta própria. E essas pessoas foram que puxaram essa média para 2,5. Porque se a gente isolasse essas pessoas e considerasse só a maioria, a gente teria uma média 1 também. Ou seja, as pessoas estão saindo dos cursos de graduação em psicologia sem saber da existência da psicologia da religião. Não é nenhuma coisa assim, tipo, eu sei que existe, ouvi falar, por exemplo, na minha graduação, eu praticamente não estudei Jung, mas eu sei que ele existiu, eu sei que ele foi um cara importante, eu sei mais ou menos as coisas que ele disse. Então eu tinha a oportunidade de estudar por conta, de ir atrás disso e tal, fazer curso, me qualificar. Essas pessoas da minha pesquisa, elas não sabiam da existência da psicologia da religião, então elas sequer tinham a possibilidade de demonstrar um interesse. Por outro lado, aqui na resposta 16 e 17, a 16 é assim, ó. O quanto você acredita que a espiritualidade e religiosidade podem ser importantes aliadas no enfrentamento de situações adversas? Por exemplo, depressão, ansiedade, divórcio, etc. A média ficou em 7,9. A 17. O quanto você gostaria de ter recebido mais oportunidades de aprendizado desse tema na graduação? A média foi 7. A mediana foi 8. Então, a gente tem um cenário de silenciamento, mas um fenômeno importante está acontecendo. Os estudantes estão interessados em saber sobre a temática. E isso, eu tenho a expectativa de que isso que vai mudar a nossa realidade aqui no Brasil. Essa nova geração que está chegando mais aberta, mais consciente da importância desse tema. É claro que não é tão simples, porque essas pessoas todas aqui que estavam demonstrando interesse, não quer dizer que elas vão atrás, porque é muito difícil. Tu recebe crítica, tu recebe pedrada, hater, né? Essa semana eu estava falando com uma psicóloga, que ela faz o grupo de estudos lá do Wellington junto comigo, né?
E aí ela me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer uma palestra para uma instituição que é parceira dela lá e tal. E aí a gente começou a conversar, ela me falou que ela deu uma palestra lá falando sobre esses temas, sobre psicologia da religião e tal, e ela foi denunciada para o CRP. Aí o CRP entrou em contato com ela explicou qual era a proposta, mandou o link da palestra, eles assistiram, avaliaram e concluíram que não tinha nada de não ético na fala dela. Mas é muito chato ter que lidar com uma situação como essa. É muito desgastante tu ter que ficar respondendo o tempo inteiro, assim, né? Tu postar um negócio no Instagram e vir uma pedrada de hater dizendo que tu não tá sendo ético. É muito chato. Então, as pessoas elas têm interesse, elas podem acreditar que é uma temática importante. Agora, coragem para encarar esse desafio não é uma coisa tão simples assim, né? Aqui, para a gente já se encaminhar para o final e a gente poder conversar uns minutinhos. Se a gente tem demanda na população, tradição na psicologia, interesse das pessoas que estão iniciando na psicologia agora, afinal de contas, o porquê que esse tema não aparece, ele não vem à tona e ele não sai debaixo do tapete? Uma série de coisas. Não é causa e efeito, né? São causas e um efeito. Eu separei alguns que aparecem na literatura, que eu observo também nas minhas andanças na psicologia. Primeiro, a psicologia tem um receio enorme de se envolver com a religião e virar uma misturança, assim. Quase que a gente corta o mal pela raiz, assim, né? Olha, já que tem o risco da gente se atrapalhar no que é o lugar de cada um e quais são os limites de cada área, então é melhor a gente não dar espaço nenhum. É mais fácil nesse ponto de vista, né? Também tem o fato de que a psicologia é uma ciência jovem, né? A gente não tem uma tradição tão longa quanto outras áreas, como a medicina, por exemplo. Então, a gente ainda está buscando se afirmar enquanto ciência. Hoje em dia, nesse momento histórico que a gente está vivendo, isso está bem alto, inclusive, com esse papo da psicologia baseada em evidências. O tempo inteiro a psicologia está sendo colocada em xeque da sua cientificidade. Isso é cruel, inclusive, conosco, mas a gente está vivendo isso ao vivo agora. Então, quando, quando as pessoas questionam se psicanálise, humanismo, fenomenologia, logoterapia é científico, quando as pessoas conseguem questionar essas coisas tão tradicionais na psicologia, que dirá quando a gente falar de espiritualidade e religiosidade? Então, é interessante para uma ciência que está buscando se afirmar dentro de um contexto científico deixar esse tema o mais longe possível, né? Também tem um movimento de mão dupla, assim, como eu falei para vocês da minha trajetória, muitas religiões também têm um receio de se vincular com a psicologia, de dialogar com a psicologia, com medo de perder sua sacralidade, assim, com medo da gente ficar interpretando as crenças deles, ao invés de respeitar como crenças possíveis. E esse medo até não é tão fora de contexto assim, porque eu vejo a psicologia fazendo esse movimento muitas vezes, assim, de reduzir a experiência espiritual e religiosa das pessoas a um fenômeno psicológico. Não, isso aí é hipnose, isso aí é, enfim. Tem um aspecto importante, eu acho que um dos mais importantes talvez, que é a modelagem. Então, se eu entro na faculdade de graduação, os professores que estão ali ensinando, eles são a minha referência da psicologia. Se eles dizem que não é importante ou se eles não falam sobre o tema, eu entendo que é assim que tem que ser. E eu repito isso. Também tem o fato de a psicologia ela é um guarda-chuva enorme, então a gente tem que estudar tanta coisa que a psicologia da religião seria mais uma disputando esse espaço dentro da graduação. E a ausência do tema na formação profissional, né? Quando a gente vai estudar a formação profissional um pouquinho mais a fundo, a gente começa a entender que formação é um tema, é um território extremamente político, né? As pessoas têm interesses em aumentar os objetos de estudo que são interessantes para mim e diminuir aqueles que não são interessantes para mim. E essa é uma disputa enorme dentro dos cursos de graduação, lá no MEC, em tudo que é canto. Só que quem está entrando no curso de psicologia, às vezes sai sem entender isso. Então, se não estava na grade, é porque não é importante.
Essa é a lógica que a gente constrói. Depois, quando a gente vai para o trabalho vivo e as coisas começam a fazer falta, que a gente começa a entender, não, peraí, isso aqui era muito importante. Precisaria muito ter tido essa experiência e não tive. Acho que esse foi o último. Aqui tem algumas referências, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho depois, ler, são todos textos muito bons, recomendo. E é isso. Pode descompartilhar então ali, fazendo um favor. Luiz Viegas, muito obrigada pela sua apresentação, pelo tempo que você dedicou então no estudo desse tema e poder trazer então os resultados do seu estudo aqui e dividir com a gente. E claro, foi um momento do seu estudo e as pesquisas quantitativas, elas têm essa característica, né? Por isso são chamadas de cross-sectional, né? Que é pesquisa transversal, porque ela pesquisa aquele momento, aquela amostra, então é um retrato estático, né? E então você trouxe esses dados, mas eles dizem muito, então, dessa população e desse tempo também, né? E e a gente vai vendo assim a história do humano, a história da subjetividade e como é que nós, seres humanos, vamos lidando com essa dimensão espiritual e com as nossas ideias, as nossas interpretações, os conceitos que nós inventamos, criamos e que são colocados então no campo do social. E ao mesmo tempo, o campo social nos faz criar outros conceitos, né? Então, eu te agradeço muito de você ter feito essa pesquisa e de ter tirado esse tempo para vir compartilhar conosco, porque isso nos faz seguir adiante na, na reflexão sobre esse tema, né? E você trouxe, então, várias questões que eu gostaria de colocar, várias questões sobre o tema, e que eu queria dar esse espaço também para as pessoas fazerem as suas perguntas, mas eu gostaria de colocar uma questão aqui já, que é em relação a conceitos mesmo, e esse risco. Ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar com os conceitos, quando a gente define um conceito, aí ele já se empobrece, porque quando a gente fala de um conceito, dá uma definição, a gente fala daquilo que é. E aí estávamos até conversando no início, quando você chegou, e falando lá do Kierkegaard e de outros filósofos, né? E a gente tem essa divisão, assim, filósofos existencialistas, Kierkegaard é um filósofo existencialista, os filósofos essencialistas, que vão dizer aquilo que é, né? Os existencialistas vão dizer assim, ah, não dá para a gente dizer de algo que é, porque a gente está aqui na existência, a existência que faz as coisas emergirem, faz as coisas serem o que são e de que jeito, né? E um teólogo também, ele, ele disse assim, ah, eu creio, o Tillich, que é o meu teólogo preferido, aí ele fala assim, olha, não dá para a gente ser essencialista ou existencialista, na verdade eu diria que eu sou 50% de cada, porque a gente precisa da linguagem para dizer o que as coisas são, né? E aí, quando você traz os conceitos de espiritualidade, religiosidade, religião, né? E quando nós fazemos pesquisa, e aqui nós estamos falando socializando pesquisas, né? Então, isso é fundamental. A gente precisa assumir um conceito para poder estudar ali o que a gente se propôs a investigar, né? E e aí, você trouxe uma questão ali de espiritualidade, falando que, no seu entendimento, espiritualidade seria mais adequado se fosse no plural.
A partir dos meus estudos e da própria pesquisa empírica mesmo, eu diria assim que isso é a minha perspectiva, e aí você falou muito bem, assim, existem muitas, né? E é interessante que a gente traga para dizer, olha, eu assumo essa. Na que eu assumo, assim, espiritualidade não pode ter plural, porque daí a gente vai confundir com religiosidade. E quando você. Porque se a gente vai olhar assim, dissecando a palavra, a espiritualidade, ela vem, tem mais outros três termos aí junto, né? Espiritualidade, que é um substantivo, espiritual, que é o adjetivo, e que vem de espírito, que é a palavra raiz. E se eu pego espírito e vejo assim, o que que significa espírito, que é respiração, né? É o sopro de vida, então eu estou falando da energia vital, né? Não seria isso? Então, se eu pego ali, né, a energia vital, a potência de vida, então eu posso imaginar a espiritualidade como algo assim muito mais amplo, muito mais aberto, inclusive, do que a religiosidade. Aí essa religiosidade seria mais ligado a crenças, você trouxe bem essa definição, né? A religiosidade mais ligada a crenças. Então, quando eu penso nessa impossibilidade da palavra espiritualidade sendo plural, é porque eu penso assim que religiosidade seria uma expressão da espiritualidade. E aí você falou tão bonito quando você disse assim, ai, quando eu vou lá para a praia e tenho essa conexão com a natureza. Você tem uma conexão com a natureza e tem uma conexão consigo mesmo. Você vai para esse espaço interior do seu espírito. Então, é uma experiência espiritual nesse sentido, né? Que você se conecta intimamente com a sua energia vital, com a sua potência de vida. E eu acho que a psicologia ela tem falhado justamente por essa necessidade, então, de se distanciar da teologia, porque ela nasceu da teologia e da filosofia, né? Então, nessa necessidade de se distanciar, se diferenciar, aí ela cortou uma parte, mas nos desdobramentos, né? Porque lá nos fundadores da psicologia, você vê que eles começaram estudando, então a religião foi aí mesmo que nasce a psicologia. Mas parece que para se afirmar como ciência, aí ela precisou, não sei, acho que foi uma limitação mesmo da psicologia de poder olhar para essa dimensão do ser humano de uma forma mais aprofundada com as ferramentas da psicologia que ela já estava criando, mas olhar isso de uma forma mais aprofundada. Então, eu acho que a gente tem um campo ainda muito grande para trabalhar na definição, na conceituação, não na definição. O Swinton, John Swinton, ele fala assim: uma das críticas que as pessoas colocam é que espiritualidade é um termo muito vago. E ele diz: é nessa vagueza que está a riqueza da noção de espiritualidade. E eu achei isso tão bonito quando eu vi ele falando isso, porque eu concordo. Porque cada vez que você tenta definir espiritualidade, ela escapa, né? Você percebe assim que, nossa, você prendeu, e aí ela faz coisas para escapar. Justamente porque o espírito, ele não se deixa aprisionar, né? Então, se a gente pensa em espiritualidade com essa forma assim mais ampla, de fato, a gente não consegue definir. Os nossos conceitos serão sempre datados, né? Porque aí tem a ver com o contexto que nós estamos, né? E com aquilo que a gente pode utilizar naquele momento. E aí o Koenig que você trouxe, que eu achei bem legal, ele fala assim: então, ali com o paciente você pode usar a palavra espiritualidade porque ele vai se conectar com o que ele acredita de espiritualidade. Mas na pesquisa, aí não tem como medir espiritualidade, aí você precisa medir religiosidade. E aí o Bussing fala assim: ah, não, só que o Koenig é americano. O Bussing é europeu e ele tem um instrumento que é sobre necessidades espirituais, né?
E eu acho muito legal, ele disse, não, dá para medir sim, porque e todas as pessoas que não são religiosas, como é que a gente vai investigar essa dimensão? E aí abre, né? Então eu acho tão bacana isso quando nós assumimos um conceito mais aberto de espiritualidade, sim, porque daí religiosidade vai ficar mais limitado. E espiritualidade, pessoas ateias têm espiritualidade também, porque aí não tem a ver com crença religiosa, mas tem a ver com essa potência de vida, com essa energia vital. Nossa, falei muito, desculpa. Mas aí, gente, tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Viegas? E, por favor, Felipe, pode fazer. Pode abrir seu microfone e fazer a tua pergunta. Vamos lá, muito boa apresentação, gostei bastante. Estava buscando esse conhecimento há algum tempo e agora o Luiz trouxe muita informação valiosa aqui para minha vida. É, essa abordagem bastante, vamos dizer assim, holística da espiritualidade na psicologia, ela é importante e a gente enfrenta, ou eu pelo menos acredito que vai enfrentar um estigma, porque a religiosidade, a espiritualidade ela é dividida da racionalidade. Já vem lá desde Sócrates, de Descartes, já vem muita. A tendência humana era sempre dividir e tratar a religiosidade como um aspecto, um fenômeno de retrocesso do ser humano, quando na verdade ele vai acompanhar a gente e sempre acompanhou. Trazendo para uma coisa bem específica dentro da psicologia e religiosidade, é uma coisa que eu acho importante, até para defender o uso das matérias e disciplinas que abordam a religiosidade dentro da formação do psicólogo, é o tratamento de transtornos relacionados à religião. Porque eu vejo que um psicólogo ele tem que ter um entendimento acerca da religião para poder tratar alguns transtornos ligados à religião, que nem sempre são tratados de forma meramente técnica. Tem que ter pelo menos um mínimo envolvimento para ter uma empatia com a pessoa que está vivendo aquilo ali. E um deles é o toque por escrupulosidade. Né? Pessoas que, uma coisa que eu pesquisei há algum tempo, e já passei por isso quando era mais novo, é o toque de pensar que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo para aqueles que são cristãos. Isso atrapalha muito a vida das pessoas que não entendem, né? Que é um fenômeno que mistura religiosidade, psicologia, e acredito que um psicólogo ter esse embasamento, esse conhecimento vai ajudar bastante. Acho que foi mais um comentário, não sei se cabe algum outro comentário acerca disso, mas só queria contribuir dessa forma com a excelente apresentação do Luiz. Muito obrigado. Obrigado, cara. Tu sabe que essa questão dos transtornos mentais com conteúdo religioso é um desafio enorme pra gente, né? Tu ainda trouxe um exemplo aí mais concreto, porque o toque ele tem critérios concretos, assim, que a gente pode identificar com certa tranquilidade, mas se tu tá atendendo alguém, por exemplo, e essa pessoa te fala que ela conversa com um anjo todas as noites antes de dormir, e ela ouve o anjo, ela enxerga o anjo. Como é que a gente define se essa é uma experiência espiritual comum, saudável, digamos assim, ou se a pessoa tá tendo uma alucinação? É muito difícil, a gente tem alguns pontos assim, algumas coisas que a gente pode se segurar para tentar fazer esse diagnóstico diferencial, mas em geral é um desafio bem grande para a gente. E coisas mais sutis também são difíceis, assim, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu atendo há um tempo que é de uma família bastante religiosa, que tem crenças sobre a sexualidade bastante rígidas, assim, de que a gente precisa casar, ter a experiência de uma família para depois transar e tal. E essa pessoa não acredita 100% nessas ideias, assim, ela se permite uma percepção mais ampla. E frequentemente ela me faz a pergunta bem concreta, assim, Luiz, o que que tu acha? É pecado ou não é? Como é que tu lida com uma situação como essa, assim, né? Eu entendo um psicólogo que prefira ignorar essa dimensão da vida, assim, que prefira dizer para essa paciente como a minha, olha, a gente não fala sobre esse assunto aqui, isso aí tu vai ter que procurar o teu líder religioso lá para te ajudar, porque aqui não é um espaço para isso, porque é de um risco
imenso. Só que se a gente quisesse lidar com coisa fácil, a gente não tinha escolhido a psicologia, né? A gente escolheu lidar com o que tem de mais complexo na vida, que é o nosso próprio funcionamento como humano. Então, fugir desse assunto, eu não acho também que seja um caminho, até porque é impossível, ele vai nos achar em algum momento. Você pode passar uma carreira inteira fugindo do tema da espiritualidade, uma hora ou outra ele sempre vai te encontrar aqui e ali e vai te dar uma rasteira, né? Ah, isso mesmo. Desculpa. Pode falar. Não, eu só ia encorajar aqui o Henrique a fazer as perguntas que ele colocou no chat, se ele tiver à vontade para isso, né? O Rafael também. Não tem muitos bons comentários e questões aqui. Pessoal, aproveite a oportunidade. Em- Pode falar, Luiz. Eu percebi que você ia falar alguma Não, coisa. daqui a pouco a pessoa é um pouco mais tímida, envergonhada, também não me importo de dar uma lida aqui e comentar um pouco. Até porque essa última pergunta do Rafael, assim, ela mexe, eu tô nesse momento muito, muito, muito incomodado com as redes sociais e com o jeito como a psicologia tem ocupado as redes sociais. Nesse movimento da psicologia baseada em evidências e essa discussão toda, assim. O Rafael escreveu assim, ó, parece que ultimamente, na busca por uma psicologia baseada em evidências, a psicologia geral tem se distanciado cada vez mais dos seus fundamentos filosóficos. Sim, tu tem razão, Rafael, mas sabe qual é a minha percepção? Aqui vocês, assim, bota tudo na minha conta, é minha percepção pessoal sobre a coisa, né? Eu acho que a psicologia brasileira na internet, ela tem seguido o rastro do mercado, do que dá grana, o que vem de curso, o que enche meu bolso de dinheiro. Então, nesse momento, uma psicologia mais quantitativa, uma psicologia mais do protocolo clínico, daquilo que resolve o problema do paciente, é a psicologia que está dando grana. Mas isso não impede de as coisas mudarem e daqui a pouco esse fundamento filosófico voltar a ser do interesse das pessoas. E aí eu acho que a psicologia vai se voltar para esse lugar de novo. Estava conversando com a Mari aqui antes de alguns de vocês chegarem. Tá muito difícil ocupar as redes sociais. Tá muito complicado pertencer a esse espaço, assim, porque na psicologia, que é uma área do conhecimento em que a gente estuda as vulnerabilidades humanas, eu vejo alguns colegas, inclusive, utilizando esse conhecimento para vender mais, sabe? Assim, cutucando inseguranças nossas, cutucando dores que a gente tem dentro da profissão para dizer, olha, a solução para tua dor está aqui, ó, eu vendo. R$ 1.077 em 12 vezes de R$ 100. Então, eu acho que o buraco até é mais embaixo, assim. Eu acho que a gente alcançou um lugar interessante da psicologia aqui no Brasil. Sinto que a nossa profissão está bastante valorizada, as pessoas estão falando bastante de saúde mental. E sinto que, em contrapartida, o efeito colateral tem sido isso, assim. A gente está um pouco deslumbrado com esse lugar de poder e muita gente aproveitando para fazer o pé de meia de um jeito bem complicado eticamente, na minha opinião, assim. Eu concordo contigo, viu, Luiz? Acerca do uso mesmo desse espaço, ao mesmo tempo que a vida está, nosso modo de existência hoje nos mostra que não tem como não habitar esse lugar. Então, como habitar esse lugar de modo que afirme a vida, né? E a gente consiga ter uma subjetividade mais rica, inclusive, por meio da contribuição da psicologia e de outras ciências também, né? E nos seus estudos, você trouxe tanto essa riqueza quando você investiga ali com estudantes, com as pessoas, né? Como é que vê essa relação e o lugar do estudo da espiritualidade e da religiosidade, da religião dentro dos cursos, e você vê assim, quando o estudante entra, está mais aberto. A gente vê isso também nas pesquisas com estudantes de medicina. Fiz uma pesquisa sobre isso, né? E estudantes de medicina estão mais abertos para integrar
essa dimensão no cuidado em saúde, quando eles estão entrando no curso, do que quando saem, do curso, né? Então, isso que você fala é muito importante e é uma bandeira, assim, para levantar e mostrar assim, olha, gente, o que que isso aqui tá nos dizendo, né? E aí você fala dos seus próprios conflitos nesse campo, vivenciados durante o curso e que não conseguiu no próprio curso ferramentas para olhar para isso. Então, eu penso assim que essa questão dos conflitos espirituais deviam ser olhados como tema mesmo de clínica, como, como aqui tem um ponto de vulnerabilidade importante que tanto pode ser uma potência para o crescimento quanto para o adoecimento, né? E aí você fala dos conflitos que você vê acontecendo com estudantes, você mesmo experienciou isso, né? E você vê no dia a dia, na tua clínica. E também essa necessidade das pessoas de terem uma resposta meio que pronta, né? Ah, isso é certo, isso é errado, mas está mostrando assim o conflito e como esse conflito traz sofrimento, né? Então, quais caminhos que a gente pode olhar quando se depara com conflitos espirituais, né? Se Uhum. você pudesse explorar um pouquinho mais disso, seria bem bom. Sim, eu estava lendo agora um pouquinho enquanto te ouvi o chat também, e acho que foi o Rafael, não, o Henrique talvez, que falou sobre a formação e se eu acho que no futuro a gente vai ter mais espaço para essa temática na formação e tal. Eu acho que casa com isso que tu acabou de falar, né, Mari? Eu acho que sim, acho que o futuro é promissor. Quando a gente estuda, tem um texto muito legal da professora Marta Helena, que ela faz um resgate histórico, e a psicologia da religião, ela sempre foi entre altos e baixos, assim. Teve horas que estava muito hypado, teve horas que estava muito embaixo. Acho que agora a gente está vivendo um hype, assim, a gente está podendo falar mais sobre esse assunto, ele está mais aceito e tudo mais. Só que eu acho que uma mudança estrutural vai demorar bastante tempo ainda. Quando eu estava no mestrado, eu tinha que fazer a dissertação, mas eu tinha que elaborar também um produto que, de alguma forma, respondesse aquele problema que eu estava. E aí eu elaborei uma disciplina de psicologia da religião para ministrar no curso de psicologia lá da universidade. E quando eu fui quando eu fui qualificar, o Wellington falou assim para mim, Luiz, olha só, muito legal essa disciplina que tu está fazendo. Só que eu já tive a experiência de que quando a gente cria uma disciplina, a gente ganha um lugar dentro do curso, mas a gente também ganha um gueto. Então, tudo que tem a ver com religião e espiritualidade é lá, com o professor um Wellington na disciplina de psicologia da religião. E aí ele me sugeriu que, além dessa disciplina, eu propusesse um curso de formação para professores do curso de graduação em psicologia, para que eles tivessem a possibilidade de inserir dentro das suas disciplinas comuns um pouco da temática, para que ele fosse mais transversal. Porque a gente tem um problema, assim, né, Henrique, que, ok, vamos pensar que eu me candidato a. Eu ganho um cargo lá no MEC, e aí eu começo a trazer essa discussão e eu consigo aprovar uma normativa que a partir de 2028 todos os cursos de graduação em psicologia vão ter uma disciplina de psicologia da religião. Ok, e quem é que vai ministrar todas essas disciplinas? São 600 cursos de disciplina de psicologia no Brasil. Quem é que vai dar aula? Então, a gente tem um problema que ele é muito complexo, assim, ele é estrutural. Então, eu acho que algum dia a gente vai chegar nesse lugar em que esse tema tenha um lugar bom, qualificado no curso de graduação. Mas Henrique, Rafael, todo mundo que ainda está no curso de graduação, entendam uma coisa que eu demorei para entender, mas que fez toda a diferença na minha vida. A tua formação profissional, ela te pertence, ela é tua responsabilidade. O curso de graduação, ele é um lugar
onde se reuniram várias coisas importantes para o fazer de um psicólogo, mas está muito longe de ter tudo o que é importante. A gente precisa assumir o controle da nossa formação. Estou fazendo a graduação aqui na PUC, o curso é assim, assim, assado. Está faltando tal coisa. Essa tal coisa eu encontro aqui nesse lugar, vou atrás disso. Essa tal coisa que eu aprendi aqui me ajudou em parte, mas ficou uma lacuna aqui. Eu vou atrás dessa lacuna, eu vou atrás de um texto. Eu mando uma mensagem para o Luiz, peço uma sugestão de livro. Eu mando um WhatsApp para a Mari e pergunto: tu sabe algum curso, alguma. Sabe, a formação ela nos pertence. É nossa responsabilidade. A gente precisa de mudanças estruturais, mas se a gente atende na clínica e esse tema aparece com a frequência que a gente sabe que aparece, então é minha responsabilidade me preparar para receber essas pessoas, né? Não posso também ficar esperando as mudanças acontecerem no país, que elas vão ser bem demoradas. E isso, inclusive, foi minha principal motivação de criar a página, porque eu fiquei pensando, o meu trabalho aqui ele pode contribuir de alguma forma para essa discussão, mas essas mudanças estruturais elas são tão engendradas que eu preciso de alguma coisa prática. A internet está aí para isso, né? A gente tem mais voz. Muito legal isso que você traz, Luiz. E eu ia, inclusive, te perguntar, assim, te pedir para oferecer algumas recomendações para estudantes de psicologia, para profissionais de psicologia, em relação à integração dessa temática, psicologia, religião e espiritualidade, né? E então, e você já respondeu sobre isso, mas se você ainda tiver mais alguma coisa que você gostaria de trazer para deixar assim como recomendação para as pessoas, seria bem bacana para a gente seguir então para o encerramento. Tá bem? Tem uma outra questão que eu não comentei muito aqui nessa fala hoje, porque a psicologia da religião ela também não é perfeita, obviamente, né? Tá longe disso. E tem uma crítica que eu faço também à psicologia da religião, que na minha percepção é uma coisa importante, que a psicologia da religião acaba sendo uma disciplina altamente acadêmica. E tem muitos momentos assim que eu sinto que a gente conversa entre si, pesquisadores batendo papo sobre as suas descobertas, e a pessoa que está lá na clínica, que está lá no hospital, que está lá na escola, não recebe esse conhecimento, porque ele não é traduzido, porque ele não é embalado de um jeito que faça sentido para quem está lá ocupando aquele lugar da ponta e tal. Então, mesmo quando tu tem essa compreensão e essa disposição, ainda é um desafio encontrar essa literatura, encontrar esses lugares onde esse tema circule de um jeito funcional, assim, de um jeito que responda aos nossos problemas. Tem dois livros que eu gosto muito e que eu começaria por eles hoje, se eu precisasse começar do zero. Três, na verdade. Para quem nunca leu nada sobre o assunto, está caindo de paraquedas aqui hoje, eu sugeriria a cartilha do Interpsi. Ela é bem simples, assim, uma linguagem muito simples, didática. Ela é escrita num formato de perguntas e respostas. Se aquilo ali deu sentido, o Wellington e a Fátima lançaram recentemente um livro que chama Introdução à Psicologia da Religião, ou Psicologia da Religião, não sei, não me lembro exatamente o nome, mas ele tá muito bom também, assim, separa por temas e tal. E aquele azulzinho que foi organizado por ti, aquele para mim foi um divisor de águas, assim, porque dentro desse universo da psicologia da religião, eu sinto que eu tive que montar o quebra-cabeça, assim. Eu pego uma peça com a Mari, eu pego uma peça com o Wellington, eu pego uma peça com a Marta, com o professor Geraldo, vou montando. O livro azul trouxe o quebra-cabeça quase pronto, assim, porque ele é muito didático, ele vai assim de um ponto e chega no outro com uma coerência, com uma coisa que é difícil a gente encontrar tudo num material só. Então, esses três livros, para mim, assim, se a pessoa ler eles, ela já está
superior a 99% dos outros profissionais da psicologia que a gente tem aí no Brasil em relação a essa temática, né? Os dois lá do Interpsi. E o livro Isso, azulzinho que você fala é o Psicologia Cognitiva da Religião? isso, É? isso, E foi isso. divisor de águas para ti. Foi, Poxa, muito. Até que porque legal. esse tema da formação em psicologia, ele me interessa demais, assim, Uhum, desde antes, quando eu não lia muito sobre psicologia da religião, eu já me interessava muito, assim, eu estava na graduação pensando, por que que eu estou aprendendo isso e não estou aprendendo aquilo? uhum, E o livro Psicologia Cognitiva da Religião, ele começa com essa coisa falando da formação, aquilo ali para mim foi meio um êxtase na época. uhum. Que legal, né? É, Isso foi por um projeto internacional de pesquisa com a John Templeton Foundation. uhum, E ver esse livro. Eu ainda tenho alguns em casa. É, eu não estou no Brasil nesse momento, né? Senão eu mostraria para vocês uhum. que livro que é Eu isso. também não tô em casa, senão eu mostraria. Aham, Inclusive, é, quando eu for em algum evento que tu tiver, eu vou levar ele para te me aham, dedicar. é. Obrigada. E tem o livro do Ávila também, que eu acho que ele é bem básico. Você usou o Ávila ali Qual que para é o fazer a nome? história da Antônio Ávila, que é a psicologia da Sim, religião, né? Ele é muito bom também, sim. ele traz um panorama bem bacana. Mas E esse tá difícil de achar, não tá? não sei porque eu comprei há muito tempo, então. É, eu acho que eu comprei num sebo. Ah, tá. E essa cartilha do Wellington é gratuita em PDF, então vale mesmo a pena. Eu vou ver se eu encontro, onde que eu vou encontrar, e a gente pode disponibilizar lá pelo Instagram do Instituto de Espiritualidade e Saúde, porque realmente vale a pena, é muito bom. Eu já Luiz, encontrei aqui, eu vou botar no chat se alguém quiser depois dar uma olhada. isso. Ah, tá. Você já colocou. Ah, tá pronto, perfeito. Então, É, já até me desfaço desse compromisso, porque o isso. Luiz já trouxe aqui. Obrigada, Luiz. Né? E se alguém É tiver alguma gratuito, é um dúvida, material excelente. Aham. às vezes a pessoa tá querendo fazer o TCC, estudar alguma coisa específica, se precisar também mandar um direct lá no Insta, conversar, para mim é uma alegria poder manter esse papo aberto, né? Poxa, que legal, que oportunidade. Pessoal, aproveite isso, né? Aproveitem isso, essa brecha e essa janela que o Luiz Viegas está oferecendo para vocês, porque entrem mesmo em contato com ele porque é uma pessoa que já tem uma caminhada aí muito bacana, muito rica, e essa troca também é de muito crescimento. Então, e mútua, né? Sempre que Uhum, as pessoas também vêm falar comigo, eu sinto esse mesmo uhum, crescimento, não só assim, eu estou contribuindo, de jeito uhum. nenhum. Esse encontro, né? É de crescimento para ambas as partes sempre. Então, isso ajuda a manter vivo o debate e a gente vai aprofundando. Às vezes, uma pergunta, o jeito que uma pessoa coloca alguma coisa que nos faz ir procurar ou nos faz perceber alguma coisa que a gente não tinha percebido, não é, Luiz? É, Às vezes, uma coisa simples. Então, a gente manter esse diálogo aberto é é. tão Às vezes bacana. até se comunicar com uma parte da gente que dá sentido e propósito para toda essa trajetória, né? Agora, recentemente, eu conversei com uma colega que foi minha colega na graduação. Ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha se convertido a uma religião recentemente e que estava vivendo esse momento assim de confusão, de integrar as coisas e tal. E aí eu fui conversando com ela e comecei a me lembrar desse meu momento lá atrás e de quanto esse sentimento de angústia ele foi o propulsor para eu buscar muitas coisas. Então, às vezes, se conectar com essa Ah, parte nossa, né, reaviva as coisas assim, dá um significado. aham. Muito bonito isso que você trouxe, Luiz. E muito importante. O Felipe é a testemunha disso, né? Felipe. E outras pessoas aqui, certamente. Então, esse momento, assim, de sofrimento, que às vezes a gente está até com dificuldade para olhar para aquele sofrimento,
que potência que tem o sofrimento, né? Uhum. O Frankl, ele fala isso, as três fontes de sentido na vida, ele coloca Uhum. sofrimento, o trabalho, que é a criação, e o amor, né? E aí ele mostra assim o quanto o sofrimento é potente para criação de sentido, e ele tem uma potência nessa criação de sentido, tanto para o adoecimento quanto para a Uhum. criação mesmo, para a transformação. E aí o que você traz aí de um jeito super bonito é, olha para esse sofrimento com esse olhar aí de possibilidade de Uhum. transformação, né? Verdade. E esse é um modo muito bacana de fechar esse encontro aqui, que eu te agradeço muito, Luiz, pela tua disponibilidade. Humildade, você traz também com muita humildade o conhecimento que você construiu e mostra essa abertura de seguir crescendo. Isso é uma inspiração para todos nós aqui. Então, te agradeço muito por isso, né? E agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui para ouvir o Luiz, para discutir essa temática e, e prestigiando o Instituto de Espiritualidade e Saúde, né? Valéria, se você quiser dizer também alguma coisa para a gente concluir, e se alguém quiser dizer alguma coisa, a gente está encerrando agora. Agradecer, né, muitíssimo todo mundo que participou, que esteve aqui, especialmente o Luiz, né, que Sim, pôde trazer assim de uma forma tão vívida, sim, tão pessoal, né? Ele não foi em nenhum momento veio armado de conhecimento, né? Veio armado de vida, né, de experiência, de partilha. Então isso com certeza tocou muito profundamente o coração de todo mundo que está aqui, fez todo mundo refletir também, né? Sobre como esse tema afeta, né, cada um de nós. Então, é só agradecer e dizer assim que o intuito do Instituto é esse, assim, né? A gente quer partilhar, compartilhar, provocar, refletir, né? É isso que a gente deseja com o nosso trabalho, né? Seguir assim, fortalecendo nossas discussões sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre saúde integral, né? Então sigam a gente, continuem nos seguindo, vamos continuar aí compartilhando em conjunto as experiências de vida. Obrigada novamente a todo mundo aqui. obrigada, Valéria. A Carla disse ali, ó, foi muito inspirador. Obrigada. Saio mais animada, né? Eu também. Eu também, viu, Luiz? Eu tenho uma gratidão enorme, assim, de você ter trazido e da forma como você trouxe. Muito obrigada mesmo pela partilha dos seus Imagina. conhecimentos e por essa abertura, né, de continuar crescendo. Isso é muito importante para todos nós. Então, muito obrigada de novo e Imagina. obrigada a todos e todas vocês que estiveram aqui com a gente. E até a próxima. Até. Bom final de semana. Obrigada para todos e todas também, para você também, Tchau, Lu. pessoal. Tchau, Tchau. pessoal. Beijos e Beijo. Beijo. abraços. Bom fim de semana. Até. Obrigada. Tchau.